minha súplica, papai querido, em nome do teu filho amado, em prol desse ministério, desta igreja, deste povo, deste pastor, o anjo deste lugar, juntamente com a tua esposa, e os demais ministérios que ao redor se encontram, mas principalmente nesta manhã, a liderança que faz parte. Sei que o Senhor é nosso socorro, nossa esperança, e com grande carinho do meu coração posso agradecer ao Senhor, que nós podemos contar com o Senhor, com este Deus zeloso, maravilhoso, que tem tudo por nosso bem. Agradeço, louvo e salvo e glorifico pela tua presença. Sendo assim, posso então estender sobre a tua mãe, como assim já foi dito, que é o privilégio de cada um de nós. O que seria do mundo se não fosse o corpo feminino? Prazeroso é saber que o Senhor tudo fez muito bem feito. Ao colocar Adão no jardim do Éden, não poderia ser melhor em deixar o Paulito. O Senhor então colocou uma ajudadora. Eis aí o corpo feminino. Desde o começo, o Senhor começou, irá concluir o término dos seus discípulos para com este mundo, para com a raça humana. Mamãe, mamãe, mamãe. Razão da existência da raça humana. O homem sozinho não geraria. O Senhor então colocou o corpo feminino para ajudar a ser completo o globo terra com a raça. E as mamães neste dia especial, por que especial? Todo dia de mamãe é especial, porque não existe um dia que a cada um dos seus filhos não dependa da mamãe. Mamãe é algo privilegioso para cada um de nós. Sabemos que nós existimos pelas mamães. O Senhor com grande zelo e graça, pois essa criatura neste mundo para que carregasse os seus bebês ao viver no seu ventre, e depois tivesse ao longo da sua existência nesta vida, sempre com os seus bebês ao seu redor. Cresce, voam, vão embora, formam família, mas a mamãe está sempre cuidando, zelando, principalmente as mamães que são cristãs, mamães que temem e adoram ao Senhor, está sempre importunando o Senhor, clamando, suplicando, intercedendo para o seu, não interessa a idade dele, sempre é o seu bebê. Por isso eu agradeço e louvo e salvo ao dia das mamães, mamães dessas, amadas do Senhor, que faz parte do teu povo, que o Santo Jesus o cubra e que seja ouvido o clamor delas por cada um dos seus filhos, fugiu com deles. Sustenta a nossa fé, ajuda-nos a fazer o que é bom nos olhos do Senhor e não fazer as nossas mamães sofrer, mas fazer com que as nossas mamães estejam sendo alegres no seu coração, em saber que criou seus bebês, e os seus bebês hoje são os adultos de hoje, cujos somos nós nesta manhã. Concluindo os desígnios do Senhor, abençoado, caminhando a caminhada da eternidade. Mas quando nós chegamos, caminhamos a caminhada abundantemente a anunciar a palavra da salvação. A todos aqueles que crêem, será então recebido um dia lá no céu. E verão a glória celestial que o tempo todo foi pregado. Que as mamães de hoje sejam um instrumento poderoso nas mãos. E aquelas que amam e adoram ao Senhor, abundantemente recebam a unção do Senhor nesta manhã, no nome de Jesus. Esteja presente conosco, você que se faz presente, que o Santo Jesus cubra este lugar, para que possamos concluir esta manhã, abençoado do Senhor, e todavia seja feita a tua vontade, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu tenho um versículo que, quando eu conversei com o pastor Tino, quando ele ia conduzir o culto, então a minha esposa, uma feliz ideia. Como hoje é o Dia das Mães, tem um mandamento que chama honrar pai e mãe. Aí, comecei a olhar os mandamentos. Eu falei, meu Deus, tem coisas que a gente não cumpre, tem coisas que eu tenho cumprido até hoje. Honrar a Deus acima de tudo. Será que eu estou honrando a Deus acima de tudo? Será que eu gasto o tempo de Deus, com Deus, com meu gasto, buscando as minhas necessidades materiais? Não, minhas necessidades materiais. Parece que em primeiro lugar, olha, por isso que ela não vem. Eu fico correndo atrás dela, por isso atrás dela, eu acho que ela viria com conhecimento. Honrar pai e mãe. É difícil? É difícil. Mas o jovem, de uma idade, ele se revolta contra a mãe, quando ele fala, mãe,
não sei se essa coisa está acabando. E ela fala, não vai, a gente se revolta e xinga, e chora, e fica essa mãe malvada. Mas a mãe sabe que a gente, que aquilo ali é coisa de idade toda. Agora, tem coisas muito sérias que acontecem frequentemente na nossa sociedade. Filho, espancar a mãe e pai. Terrível. Então eu fico preocupado, mas isso é bíblico. Nos fins dos tempos, muitas coisas que a gente ficaria desnorteado em saber o que está acontecendo e vai acontecer. É bíblico. Então, o que resta para nós é o seguinte: como filhos de Deus, como seguidores da verdadeira palavra de Deus, a gente está pedindo, buscando, orientando nossos filhos, orientando as crianças da nossa igreja. Isso é um mandamento muito sério. Por exemplo, quando a gente fala assim, tem uns mandamentos fáceis de seguir, outros não. Não roubarás. Para mim é um mandamento muito fácil de seguir. Você pode ver uma coisa ali, eu não vou lá pegar mesmo. Às vezes eu faço até, às vezes eu fosse lá pegar, poderia até me ficar aquela para devolver. Nem isso eu faço. Não matarás. Até hoje eu cumpri isso. No meu coração, pretendo chegar ao fim do meu dia sem estar dentro. Nem me passa pela cabeça. Não cobiçar a mulher do próximo. É um mandamento muito difícil de ser cumprido. Então eu falo, nós temos que se policiar. Cada um das suas fraquezas. E se a tua fraqueza for não cumprir, honrar pai e mãe, pelo amor de Deus, isso é muito sério. É o segundo mais sério. O primeiro é honrar Deus acima de tudo. Depois é confiar. Nós ocidentais temos uma mania de pôr uma ordem de preferência. Mas na verdade todos os mandamentos têm uma ordem. Tem. Era isso que eu tinha para falar. No lugar do versículo que o pastor poderia ficar à vontade para pegar como a forma que ele quiser, eu não sei o que ele preparou. Agora eu pediria também, estou no improviso, vamos cantar. O senhor prefere hinos do hinário ou você escolher uma música? Vou escolher uma música aleatória, um inédito que não está no hinário? Fique à vontade, me ajude. Pode pegar. Não, vamos nessa. Quem o senhor quer cantar? São vários, né? Assim conhece. Não, vamos ficar por questão mesmo, né? Mas isso só existe no cantor cristão. É verdade. Vamos ver o 301 aí. O 301? É, 301. Estamos falando sobre o mandamento, né? Você crê e observe ele aí. O senhor quer dar um telefone para vai liberar o começo, o senhor quer. A minha voz é muito estridente para Bem, nós vamos cantar para essa empurrar cantaria. aqui. Eu coloquei a parte falar. Porque uma voz só acaba não aparecendo. Mas qualquer voz aqui é melhor que a minha. A gente segura o microfone. Se colocar, tá. Podemos até segurar o microfone, mas não. Justamente. Porque ele acaba estridente nos sons. Eu fico observando às vezes as pessoas cantando por aí. Você vai vendo que acaba ficando uma voz só. Some a voz do violão e você acaba ficando somente perdido. Todo mundo canta muito alto, porque o irmão dele não está recebendo o som. Misericórdia. É? Tá vendo? Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que glória, que bênção, que paz, satisfeito
ouvimos falas, e a caruña mordaz, Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior, poderão aos fiéis abalar. Creia observar todo quanto ordenar, os fiéis obedecem ao que Cristo mandar. Que a delícia de amor, comunhão com o Senhor, que os crentes elos virão, o teu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Creia observar todo quanto ordenar, os fiéis obedecem ao que Cristo mandar. Resoluto Senhor, e compartilhador, os teus passos queremos seguir, seus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar todo quanto ordenar, os fiéis obedecem ao que Cristo mandar. Amém, E Senhor. moço, nós estamos aqui escolhendo. Se tiver um, Vamos, o senhor Moacir, vamos cantar um dos músicos que o senhor falou. todas as vertentes, conhece o amor? Vamos ver. Todas as vertentes. A voz está dentro do microfone? Quero ver não sair. Saiu a voz dentro do microfone? Todo mundo, ele está ouvindo todo mundo. Hã? Então vamos cantar a canção da música. Pode saber. Ela, você não Eu vi suas também. Olha, quem está, me desculpa, é uma palavra que não é do mundo. Quem está puxando a música não é o irmão. Então, se ele conhecia, melhor. O senhor conhece? Calma, mas é. Posso passar o microfone? Tem, bota no mão macio. Claro. Fogo na cadeira. Qual é um outro termo que eu posso usar? Porque puxar parece coisa de samba, né? Qual o outro termo que eu posso usar? Iniciar. Seria dirigir, né? Dirigir ou conduzir. Conduzir, quer conduzir, Quem quem está dirigindo, Porque se você põe muito perto da boca, você fica sozinho. Quem está fora te ouve sozinho. Se você se afasta, a pessoa consegue ver que tem mais gente cantando. Faltou regime. Eu estudei isso aí, eu peguei isso aí. Você vê que é o peso da palavra do mundo, né? Puxando. Quem está puxando a música, ele está encabeçando. Não tem nada a ver, mas como nós temos usado No na avenida, a gente. Deu um passo para trás aí. Rezar. Nós não vamos rezar. Orar. Orar. É isso que eu me referi. E você deu tom? Qual é o tom? Moço. Tom. Vamos cantar, não sei pular com Melhor pegar a tom. Depois vai ficar. Nós estamos aqui para isso.
dedicação, o carinho, né, para os filhos, simboliza, né, o costume dizer, modo de dizer, né, quando o noivo tem que se casar, eu falava para ele, assim, olha, você tem que entender o seguinte, que noivo, quando você vai se casar, o casal depois de casar, simboliza a unidade de Deus. Simboliza a unidade de Deus. Que Deus é amor, né? Deus é experiência, Deus é condição. Então o homem conduz, né? O homem dá experiência e a mulher a parte conduz. Então os filhos são criados dessa forma. O pai conduzir, né? E a mãe dando amor. Então hoje, como é o dia das mães, então é o dia do amor. Então, desde esse aqui, é por isso que eu comecei para hoje. Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida, é o amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, este vem com amor, com perfeita não se alcança, doce amor, não perdes confiança, ai do amor, pois construímos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância, puxa e mata o amor, ainda quando for gostoso, nobre amor, não irás ver muito curioso, mostra amor, não te deixe por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor, não irrites, mas tolera, com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, desavença de rancores, não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor, pois irmão ao teu vizinho, mostra amor, o valor não é vizinho, deste amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Amém. Amém. Eu quero chamar a nossa atenção, por favor, Para essa última frase aqui, eu não estava muito familiar com essa música, então uma aula
coisas para mim. O Cristo para os céus nos chama onde reina o amor. O amor está reinando no céu com Deus. E podemos reinar conosco também nos nossos corações. Mas no mundo onde Deus não está... Bem, o Deus é o Senhor, independente se a pessoa falou, Ele é o Senhor, não. Independente disso. Mas Ele está deixando as coisas acontecer hoje em dia. Mas nós podemos submeter para o nosso Rei e deixar Ele nos nossos corações reinar com o amor dele. Eu acho isso linha é fantástico, isso que mostrei. Acho que pode sentar, eu vou falar sobre alguma coisa especial hoje. Eu senti, obrigado, Ana, senti para nós hoje fazer a ceia do Senhor, na ordem do nosso culto. Eu mudei as coisas, mas eu vou falar sobre a ceia agora, nós tomar a ceia do Senhor, e depois nós entramos nos estudos, que tem uma palavra especial por causa do Geiras mais hoje. Olha, isso é só uma coisa bem dura, isso não necessariamente como aconteceu com Jesus, com os discípulos na mesa, mas o momento de pensar sobre os discípulos dele. No texto, no 1 Coríntios 11, 23 a 32, Paulo está falando a necessidade de examinar nossas vidas mesmo, porque duas condições para tomar a ceia do Senhor. Você tem que ser salvo e você tem que estar certo com Deus. Tipo, já confessou os pecados, já tomei banho no sangue de Jesus Cristo, está perdoado de todos os pecados, está em comunhão com Deus. Porque como nós podemos lembrar o sacrifício, o corpo e o sangue do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, se nós não estamos nessa condição? Então, tem duas partes da ceia, tem o corpo e tem o sangue. Eu quero nós tomar alguns minutos na oração, no silêncio, e fala por Deus se tem alguma coisa no seu coração, quem vai atrapalhar, quem vai falar mal sobre o corpo do nosso Salvador Jesus Cristo e o sangue dele. Quem foi o preço para salvar nossos pecados. Só esse sacrifício foi suficiente. É Paulo que está falando que as pessoas estão doentes e fracos e muitos outros já morreram. Então, eu quero ver o poder de Deus na minha vida e na sua vida, nas nossas vidas, nesse ministério. E isso é um exemplo do poder de Deus. Mas nós temos que parar e examinar, e se tem algum pecado, confessar para Deus. Se não posso tomar a ceia do Senhor agora, porque você fez alguma coisa para o irmão e não confessou, melhor não tomar a ceia do Senhor e fica tudo certo, porque se você toma a ceia do Senhor, fica fraco, fica doente ou fica morto. Então o poder de Deus ainda está funcionando hoje em dia. E não tem razão para pensar numa razão diferente. Então nós vamos lembrar o corpo do nosso Salvador Jesus Cristo, o sangue dele, o sacrifício, que quando nós recebemos isso, através da graça e misericórdia de Deus, em fé, nós entramos na família de Deus. E sempre está selado pelo Espírito Santo. Mas se a comunhão com você e com Deus não está bem hoje, agora é o momento para pedir, para confessar seus pecados, não para ser salvo de novo, mas para estar na comunhão. Porque 1 João 9 fala, se nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, para limpar de toda injustiça. E Deus é Deus justo. Ele é justo. Então vamos pegar alguns momentos agora para ter uma reflexão nos nossos corações sobre o sacrifício do nosso Salvador Jesus Cristo.
O ensino que ele deu é o mesmo que recebe do Senhor na noite em que Jesus foi traído. Ele pegou o pão. Noite, Jesus, ele foi, no mesmo noite, ele fez a ceia, última ceia com os discípulos, antes da cruz, ele foi traído. Ele está sabendo as pessoas vai fazer mal com ele. Nesse amor, nesse caminho, ele está sabendo, ele vai doar a vida dele, o corpo dele, pelos pecados das pessoas. Ele deu esse pão para os discípulos dele e falou: esse é o meu corpo, que é dado a favor de vocês. Façam isto para se lembrar de mim. Quando nós estamos distribuindo o pão, vai cantar o hino. Cinco 42 no cantor. Todo mundo quem quer participar, pode participar se essas duas comissões forem feitas. Se você está salvo, está em comunhão com o Senhor Deus. O missionário Isabel, a senhora passou orar para nós, para agradecer a Deus por poder. Aleluia. Obrigado pelo teu amor por nós, mesmo pecadores e dignos, que o Senhor mandou seu Filho, único Senhor existente, para derramar o seu sangue para nos salvar. Obrigado, Deus, por esse Cristo. Nós podemos ter comunhão contigo e com nossos irmãos. Obrigado por essa hora, Senhor, em que nós vamos participar desses alimentos que representam a tua carne e o teu sangue que foram rasgados e derramados por nós. Obrigado, Deus, porque tu és bom. Obrigado, Deus, porque tu és misericordioso, tu és contigo em perdão e tu estás pronto a nos receber. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos à vida, vamos aos céus, onde Deus é meu Jesus, onde dá o coração, alegria, paz e luz.
Primeiramente, nós fizemos uma oração para o pão. Jesus, ele pegou o pão e distribuiu para os discípulos dele, falou: quando você come e faz, no lembrança de mim. Então, vamos com esse lembrança do corpo do Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo, depois de ter comido, Jesus pegou o cálice de vinho e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Esta nova aliança começa por meio do meu sangue. Antes, vamos tomar esse lembrança do sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmão Valdinei, o senhor pode fazer uma oração agradecendo o Senhor Deus por o sangue dele. Nosso Pai, nosso Deus celestial, Vamos tomar o lembrança do sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu sempre gosto desse momento, como Deus nosso trabalho nas nossas vidas, através da lembrança do corpo e do sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. É um momento de limpeza, de ser puro, de ser santificado para Deus. É para Deus. E nós amamos Ele. E muito obrigado por compartilhando junto esse momento do ser do Senhor. Nós estamos nas coisas diferentes por causa do estudo. Nos dias especiais, é verdade, todo dia a lembrança, nós estamos lembrando, Jesus ressuscitou hoje, porque é o domingo. Então eu não tenho problema se todo dia vai ser do Senhor, se um dia por ano, não é coisa, quando quantidade você faz, mas quando nossos pais fazem a lembrança do Senhor. Mas foi muito gostoso, Deus é muito bom. Eu vou entrar no Gênesis, no nosso grupo, no Facebook, eu coloco as slides, eu vou apresentar esse estudo depois eu vou dar a palavra para as mães, porque tem alguma coisa no Gênesis 19 que nós podemos usar nesse momento de lembrança. É coisa muito interessante. Aleluia, Senhor Deus, muito obrigado. Nós estamos no Gênesis 19 e eu falei por meu amigo pastor John Clint nos Estados Unidos, se ele está ouvindo isso aqui, Dia das Mães. Nós estamos passando no Gênesis 19. Gênesis 19? Tio, de que você vai falar sobre Dia das Mães no Gênesis 19? Que isso? Que tipo de igreja vocês têm lá no Brasil?
Mas olha, tem um exemplo como não ser uma mãe no Gênesis 19. E não é por causa do Dia das Mães que você está passando esse texto. Esse foi o texto para hoje, nós estudamos, Gênesis 19. Eu tenho outra passagem especial para o Dia das Mães. Mas como é interessante, hoje em dia tem a aplicação desse texto até para o Dia das Mães, porque a palavra de Deus é vivo, ele manda como ele quer mandar, é coisa incrível como as coisas aplicam na palavra de Deus. 1 João 2,15 falou o quê? Alguém lê esse versículo para nós? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se havia no mundo, o amor do Pai não está nele. Oh, misericórdia. Oh, nós temos que amar o mundo, nós temos que amar as pessoas por amor de Deus, porque, olha, amor é a coisa principal. É verdade, a palavra de Deus é a coisa principal. A palavra de Deus é a coisa principal. Mas nós podemos amar, é verdade, quando você fala com alguém que não conhece Jesus Cristo, ou Jesus morreu por seus pecados, está indo no inferno, sua vida não está garantida para hoje. Recebe Jesus Cristo como Salvador. Isso é amor. Isso é amor. Para viver certo, para pregar a palavra de Deus, isso é amor para o mundo. Mas nós não podemos amar o mundo no sentido que o mundo fala, nós temos que amar as coisas. Tem que amar as pessoas no jeito que Deus falou. O amor nós temos por Senhor Deus não é a mesma coisa que nós temos por as coisas nesse mundo. E no Gênesis 19, nós não vamos ler os versículos hoje, como nós normalmente lemos, mas eu quero chamar a atenção para o julgamento de Deus. Deus é justo, Ele é amoroso, e tem alguma coisa, Deus lembrei nesse capítulo que vai edificar nossos corações. Uma janelazinha, Deus lembrei alguma pessoa no meio do julgamento. Deus mandou Noé para confortar o mundo, mas Noé, ele levou o maior julgamento do mundo, tinha até hoje em dia. O chuva, mata todo mundo, menos a família dele. A Bíblia fala, ele foi mandado de Deus para confortar o mundo, para colocar no ordem, na justiça. E lembra, Deus é justo. Deus é justo. Ele mandou o Filho dele, ele enviou o Filho dele para pagar o preço por nossos pecados. Ontem no noite eu estava falando com o irmão mesmo, me perdoa se você não quer as pessoas ouvir. Mas eu gosto como as pessoas usam a palavra desconto. Quando está fazendo alguma coisa, descontou, colocou em outra coisa. Ele está falando sobre a velocidade dele. Quando ele está indo rápido, ele está fazendo desconto, porque no radar ele tem que ir devagar. Então ele deu desconto para colocar em outra coisa. Que Jesus colocou acima dele, e que o Pai colocou acima de Jesus Cristo para fazer esse desconto nos nossos pecados acima do Filho dele. Ele colocou esse preço no Jesus Cristo. Ele tinha um grande julgamento. No Gênesis 19 tem dois mensageiros, dois anjos estão indo para a cidade de Sodoma e Gomorra. Todos vocês sabem o significado de Sodoma e Gomorra. Semana passada eu falei, todo mundo falou Sodoma e Gomorra. Eu não quero fazer coral desse nome dessa cidade, porque olha, Campo Grande não é bem longe dessa cidade. Quantas pessoas justas nós temos em Campo Grande? Eu não sei, mas eu sei o tamanho das pessoas que estão vivendo como os moradores dessas cidades, está ficando todos os dias mais perto dessa cidade que Deus fez um julgamento terrível. Esses versículos está falando a importância no boca de 2 ou 3 testemunhos, toda palavra seja confirmada. Quantos anjos Deus mandou para essa cidade? Ele mandou 2. Quando ele falou com Abraão no Gênesis 18, nós vimos que foi Jesus, Deus foi com eles, e os anjos foram na cidade para confirmar que
está acontecendo lá. E Deus confirma o julgamento dele, as coisas dele. Para julgar, ele sempre confirmar. Você me tem paciência comigo, porque tudo isso não está em português. As duas testemunhas do Senhor fez uma visita no sábado, no 19, 1 a 11. Olha, é importante vocês venham para o culto estudando o passagem, porque não só vai passar rapidamente a passagem aqui, e se você tem uma pergunta, comentário, eu posso falar. Deus salvou as suas filhas, mas Ele julgou o resto. 19, 12 a 26. Olha, isso é importante. Não fala para mim, Deus, no Velho Testamento Deus foi bruto, matando todo mundo, não falta misericórdia. Hoje em dia tem tanto misericórdia e graça de Deus. Não. Ele sempre é misericordioso. Ele sempre tinha graça para as pessoas. Se pessoas fazem coisa certa, recebem as coisas certas. Faz errado, recebe julgamento. A pessoa no Antigo Testamento, a pessoa hoje em dia foi salva do mesmo jeito. Ouvindo, recebendo a palavra de Deus em fé, que o Salvador vai vir, vai pagar o preço dos pecados deles. Deus se lembra Abraão, no versículos 27 a 29. Eu acho, vamos ler esses versículos. É alguma coisa terrível. Os descendentes de Ló, 19, 30 a 38. Como não ser a mamãe. Hoje em dia tem muitos exemplos de mamães boas. No nosso meio aqui tem as mães, quem é as mulheres de Deus. É minha esposa, é mamãe da Valdineia, é a Cleci, eu chamo mãe para minha sogra. Eu estou acreditando, vocês conhecem Deus, vocês estão andando com Deus. As mamães, quem fez sua parte, está fazendo ainda a parte como mulher de Deus. Mas esses mulheres não entrou no cargo do mãe no caminho de Deus. Mas Deus ainda tem misericórdia. Porque as descendentes do Ló, quem foi os descendentes do Ló? Sim, pode falar. Moabites, Moab, o pessoal do Moab. Não foi. O primeiro filho, o filho dela foi o pai desse povo, como fala? Moabites. E quem foi a grande mulher desse povo? Tipo, depois, quem foi a grande Moabitas? Ruth. Ela entrou ali no Jesus Cristo, não foi? Olha, então, como Deus é misericordioso, alguém faz alguma besteira, alguém faz alguma coisa errada, Deus toca e santificar a família, a pessoa, a alma. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. Jesus é maravilhoso. Ele é bem mais forte, ele é bem maior, como não somos mal. Maldade é pecado, é escuridão do homem. Não é maior do menor gotinha do poder do nosso Deus. Ele é maior. Então nós podemos lembrar isso e celebrar o poder de Deus nas nossas vidas. Vamos ler essa passagem quando Deus lembrei Abraão. Gabriel, leia esses versículos para nós, por favor. E Abraão se levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitava. Lembra no último capítulo, Abraão está falando com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se tinha 5.000 pessoas, você não vai acabar eles com as pessoas injustas. 45, 40, 30, 20, 10 pessoas, você não vai acabar. Olha, é verdade, pelo o texto, nós não havia uma pessoa justa no meio deles, nenhuma.
foi misericordioso da oração de Abraão. Mas no Novo Testamento, o irmão Pedro fala sobre Ló, ele foi um homem justo. Então, de novo, gente, quando nós estamos estudando a palavra de Deus, é importante para comparar o Novo Testamento com o Antigo Testamento, para montar esse quebra-cabeça que Deus deu para nós, para entender a sabedoria de Deus e como Ele está colocando para nós. Então, eu vou só chamar a atenção nos alguns pensamentos eu tinha nesse estudo, se eu consigo ver. Aqui. Você tem que passar isso comigo, porque está em inglês. Isso na aula de inglês, estudo em português, então deixa eu tentar traduzir meus pensamentos sobre Gênesis 19. Segundo Pedro 2,7, Pedro falou, esse homem justo tinha tormento nesse lugar do Sodoma e Gomorra, nessa cidade. Então a Bíblia fala, ele é um homem justo. Deus salvou a pessoa justa. Abraão falou por Deus, Senhor é Deus, o Senhor não vai acabar o povo justo com o povo injusto. Arrebatamento. Jesus ele está indo para pegar nós que conhecem Ele como Salvador, para não passar o julgamento. Mas isso é outro estudo. Dois mensageiros. Dois ou duas? Dois mensageiros? Anjos. Dois anjos ele mandou para a palavra estar confirmada. Ló está sentando onde quando os anjos apareceram? No portão da cidade. Por que portão da cidade? Tinha muralha, só tinha uma entrada. Sim, está chegando. Porque o portão foi o lugar, o julgamento que aconteceu por cidade. Quando resolveu o problema, eles foram lá onde os homens estavam sentando para receber o julgamento das situações deles. Lembra? O povo reclamou, quem é esse juiz para julgar nós? A coisa que nós queremos fazer com esses dois homens aqui, nós vai fazer pior para você. Antes o anjo salvou ele e entrou no carro. Eu nem quero imaginar, saber que o plano desses pessoas pervertidos. Professor Wagner, você eu lembro quando está estudando isso funciona, tem uma palavra certa para eles. Ele recebeu os mensageiros e tinha a mesma hospitalidade. Abraão fez comida para eles. Ele mostrou como ser a pessoa com hospitalidade para eles. E Ló fez a mesma coisa para eles. Está mostrando carinho para as pessoas, porque ele recebeu ele na casa dele e ele está sabendo que eles foram mensageiros de Deus. Olha, sobre Ló, eu quero chamar a atenção para os homens hoje no Dia das Mães. Muitos homens perderam o testemunho, influência e família deles, porque eles não estavam vivendo por Senhor Deus. O coração da mulher dele foi onde? Foi na cidade. Não foi seguindo a mensagem da palavra de Deus. Quando os anjos falaram, não olhe atrás, sai da cidade, nós não podemos destruir essa cidade antes de vocês saírem da cidade. Mas os filhos casados, as filhas casadas não vão com Ló. Até a Bíblia fala, achar ele está brincando. Pai, você é o juiz dessa cidade, você está comprando muitas coisas aqui, para de brincar, não ser bobo não. E não escapou o julgamento de Deus, porque quando ele foi para dar aviso para eles, eles não acreditam, ele está falando sério. Quanto tempo Ló está nessa cidade, perdendo o testemunho dele com a mesma família dele? As filhas dele não foram com ele? Os casados não, só as filhas virgens. Mas ele tinha os outros filhos e filhas, não foi com ele. Se você ler a passagem, você vai ver. Até ele está achando, ele foi brincando. Não foi só falando sério. Não recebeu a mensagem do Senhor Deus. Se nós estamos andando numa terra igual a essas cidades, também nossos pés têm que ser lavados. Nós estamos num mundo escuro, esse poeira, uma ilustração. Se você vem no quintal em frente, na rua,
tira sapato, só vai a meia gosta. Tira sapato, a meia, sandália, fica pequena, grande, gostoso. Mas passa a poeira, as coisas dos animais deixou, o lixo das pessoas, o sacola de lixo que rasgou, você pisa acima, nojento. Passa mal, passa traz doença. Espiritualmente a mesma coisa. Nossos pés têm que ser lavados, nós temos que ser santificados através, a mesma coisa que você acabou de fazer aqui, lembrando o corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo. Salve do amor. SG, salve do amor. Os anjos comeram com Abraão, comeu com Ló. O pecado terrível foi no todos os homens da cidade, mostrando os corações pervertidos. Gente, esses dias eu vi um rapaz, um menor, está falando no Facebook que ele está entrando no relacionamento, namorando com outro rapaz. Está claramente a pessoa está falando, você virou assim. Ele abertamente, sem vergonha, está falando essas coisas. Eles não escondem mais, não. E se não fala alguma coisa contra eles, o que vai acontecer? Eles vão chamar justiça, alguma coisa do governo. Delegar responsabilidade. Sim, mas que a Bíblia fala? É pecado pervertido, e Deus deixa eles fazer isso para ser pior. Romanos capítulo 1. Se você tem uma dúvida, Novo Testamento, graça, Antigo Testamento, lê Romanos capítulo 1 e lê Judas, por favor. É ver a atitude que o Deus Santo tem, não só para esse pecado, mas todas as perversões que vai acontecer com as pessoas. Está falando sobre tudo isso, é interessante a bandeira foi cobrando a câmera. Não, me gravar. Uma coisa muito errada. Quando você abaixar para o nível do pecador, você não vai levar ele para Jesus Cristo. Isso é mentira. Para chamar o mundo, usando isca, o mundo usa por coisa deles. Tem que mostrar a diferença. Ló está no meio deles. Ele escapou com a vida dele, a vida dos dois filhos dele, só por causa de Deus e misericórdia, por causa da oração também do Abraão, porque Deus lembrou Abraão no meio do julgamento. É uma lição para nós. Até a música nós usa, a palavra nós prega, a jeito nós vive, nós não podemos imitar o mundo nas coisas do mundo. A palavra de Deus não pode amar o mundo. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está dentro de você, não. Essa palavra tolerance, como fala? Tolerance. Tolerância, a pessoa tolerância. Isso uma vez já está no inferno. Eu não preciso ser tolerante para os pecados das outras pessoas, não. O que eu vou fazer? Pega a Bíblia, bate na cabeça? Não, tem que orar, tem que beber, tem que falar, olha, o que a Bíblia fala com isso, isso não é certo, não. A Bíblia fala antes, você vai com o seu irmão, para pegar alguma coisa no olho dele, tira a coisa grande que está no seu olho, para ter visão para tirar. Nós só temos que ser as pessoas para edificar, para avisar do julgamento que Deus vai mandar. Duas coisas sobre a esposa e os filhos. Ela virou como um monte de sal. Porque o coração dela com necessidade é também porque ela não acreditou na palavra de Deus. Ela, quando ele está escapando, o anjo falou, não olhe atrás. E o que ela fez? Ela olhou atrás. Foi julgado na hora. Você quer ver Deus bem? Como nós está mostrando o julgamento, a santificação nas nossas vidas? Como nós, mamães, como vocês são diferentes do Senhor Ló? Está diferente? Eu espero vocês são diferentes do Ló, porque
porque o coração dela foi na cidade. Ela está olhando atrás, não acreditando na palavra de Deus. Ela foi com o marido dela, mas não no coração. E quando as mulheres estão com os maridos, quando os homens estão com as mulheres, porque é conveniente e não porque é coisa justa, é certo. Vai quebrar o coração de vocês quando Deus passa todas as nossas possessões com fogo? O que você está montando aqui nessa terra? Ló escapou com a vida dele. Ele falou por o Senhor Deus: deixa eu entrar nessa cidadezinha. Por quê? Porque ele conhece o vida da cidade e não quer ir na montanha. O que aconteceu? Ele, no fim, ele foi em montanhas, fora do estado. E todo mundo falou: você morou lá, você é um juiz da cidade, acabou você e os 2 filhos de Egito. O que você fez, Ló? Cadê as fósforos?